Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos os comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro do Divaldo Pereira Franco, de psicografia da Joana, introduzindo hoje o capítulo de número 31, denominado Objurgatórias, e fazendo uma comparação aí por sinônimos, por significado, seriam censuras, repreensões. Então vamos dar início. Explicas a rebeldia atual e a debandada das trilhas luminosas da fé, porque a decepção marcou as experiências religiosas em que te envolveste, povoando-te de aflição e ralando-te o coração de dor. Então, a gente percebe muito isso, né, na nossa trajetória e na trajetória das pessoas que nos acompanham, em ocorrendo alguma desilusão, né? Alguma decepção com ali a linha religiosa que muitas vezes a gente seguia, com o movimento que muitas vezes a gente frequentava, por muitas vezes verificar nas pessoas que participam ali do movimento uma certa incoerência, ou então por experimentar ingratidões, dores, né? Muitas vezes a gente não só desanima, como ela diz aqui, né? Povoando-te de aflição, enralando o coração de dor, mas muitas vezes a gente desiste da nossa caminhada, né? Sob essa justificativa de que nos chegou a decepção, de que houve uma ingratidão, de que houve uma calúnia, né? Ou de perceber uma certa incoerência nas pessoas. Pedias paz e encontraste somente lutas. Esperava tranquilidade e achaste inquietudes. E é tão interessante isso, né? No fundo, muitas vezes a gente que está ali já num caminho, já trilhando um caminho de valores mais elevados, de tentando, na tentativa de agir nesse sentido, muitas vezes a gente quer se isolar do sofrimento e da dor, né? Então, muitas vezes, por a gente já estar nesse caminho, por compreender ali um pouco mais, por estar na labuta mesmo, de agir nesse sentido, muitas vezes a gente se questiona por que eu? Se eu estou fazendo tudo certo, né? Se eu estou trilhando um caminho bacana, por que que a dor me chega, né? Por que que a intranquilidade surge no meu caminho, quando era exatamente na expectativa de que minha vida melhorasse, que muitas vezes eu entrei nisso. E isso é uma ilusão que a gente vai criando, né? De que a nossa vida vai ser facilitada por conta da gente estar no caminho certo, como se fosse uma certa premiação para a gente estar agindo com justiça, né? Então, ver que muitas vezes a nossa fé, né, que já cresceu, claro, ela ainda é muito utilitária, ela ainda é muito movida pelo que eu vou ganhar com isso, né? E tem uma passagem muito interessante do Evangelho que a sogra de Pedro, né, Pedro, o apóstolo, perquiriu a Jesus, né? Como que eles viviam daquela forma se Pedro dedicava a vida dele toda, né, em função ali da religião, muitas vezes em função ali de princípios mais elevados. Então, muitas vezes a gente quer que a vida, de certa forma, nos recompense ainda, né? Como se por estar fazendo tudo certo a gente merecesse algo melhor, né? Então, a ver que a nossa fé ela é realmente ainda pequena, muito condicionada, que dentro de nós ainda há muitas coisas para a gente ir limpando, e esses desafios e essas oportunidades na vida surgem exatamente para isso, para que a gente vá descondicionando a nossa mente de tudo isso, né? Então, ao invés de por que comigo? Por que não comigo, né? E é doído falar isso, que muitas vezes é isso, né? A nossa vida vai sendo banhada de acontecimentos, de circunstâncias, de coisas muito doloridas, e aí a gente se pergunta, né? Por que comigo, né? Desejava saúde e enfrentaste a enfermidade, e é muito isso também, que muitas vezes a nossa visão é curtinha, é limitada mesmo. Muitas vezes a gente vê ainda como situações difíceis, aquilo que na verdade vai ser um ganho espiritual, talvez não naquele momento, mas depois, em passar daquela experiência, né? Então, muitas vezes a gente quer saúde, a gente quer facilidade financeira, a gente quer facilidades na vida, entendendo que na verdade isso é o bem e que o contrário disso seria um mal muito grande.
E muitas vezes pelo contrário, são exatamente essas circunstâncias mais desafiadoras que vão nos moldar e nos tornar quem nós realmente somos, né? Aguardava a solicitude do alto e os ouvidos cerúleos pareciam timoucos às rogativas. Então é interessante, né? Em alguns momentos que a gente passa, muitas vezes a gente interpreta como se o mundo estivesse contra nós ou como se houvesse um silêncio, né? Como se as nossas rogativas ali pro alto não fossem atendidas. E às vezes quase como um silêncio, né? E na verdade é isso. Né, os espíritos amigos, a espiritualidade como um todo, ela está sempre à nossa disposição, embora não da forma como a gente imagina. Então, não é através de interferências gigantescas na nossa vida, é o aviso sutil, é a intuição silenciosa, né? Então, muitas vezes a gente procura sinais, né, ainda muito exteriores, quando na verdade é no silêncio, é no recolhimento, é na pausa, é no serenar da nossa mente, é nessa paz interior, mesmo com o exterior muito conturbado, é que a gente vai escutando essas ajudas, entendendo mais a vida, né, o sentido profundo das coisas. É natural, justificas, que a revolta se instalasse no coração. Formulavas a respeito do espiritismo conceitos diferentes, e a decepção, inevitavelmente, foi o amigo que te atendeu. E é interessante isso, né? Como nós vamos formando quase que conceitos baseados num castelo de areia, ou seja, nessa isenção de responsabilidades, nessa garantia de facilidades, né? Seja muitas vezes nessa vida, mas em vidas futuras, a gente ainda barganha, né, com o céu. E aí, claro, porque a vida não é assim, porque as circunstâncias não são como a gente deseja, mas como é aquilo que a gente necessita, muitas vezes a decepção há de nos chegar, né? Porque é como se diz, a desilusão, a decepção é a visita da verdade, ou seja, a gente não foi capaz de compreender a vida, não foi capaz de compreender o que de fato é o espiritismo, como é o caso que ela está falando aqui, ou qualquer outra religião, ou qualquer outro movimento, ou alguma relação da qual a gente faça parte. A gente não entendeu a profundidade e o significado daquilo, criou uma série de cascas, de ilusões, e inevitavelmente o que que a vida vai fazer? Nos tirar tudo isso, né? Quebrar as nossas expectativas, nos fazer desiludir para que a gente finalmente, então, frente a frente com a verdade, a encarando diretamente, que a gente possa ir travando as nossas batalhas e superando tudo isso, né? Todas essas barreiras. Continua, Joana. Todavia, és o único responsável. Fé é lâmpada que clareia interiormente, roteiro e não transporte, estrada e não porto de repouso. E é isso, né? A gente vai percebendo que cada vez mais que a gente evolui, a luta se intensifica um pouco mais, as coisas não melhoram. A forma como a gente lida com elas com certeza melhora, mas a nossa vida por si só não facilita, porque se facilitasse, natural seria que todo mundo seguisse esse caminho de evolução, esse caminho de desenvolvimento, de autoconhecimento, e não é assim, né? Ou seja, é um caminho ainda para poucos, porque é forjado de dores, de desilusões, né, de decepções, mas tudo isso nos forjando como seres humanos e fortalecendo a nossa alma, né, que é o que de fato importa. Então, fé é lâmpada que clareia interiormente. É um roteiro, né? É como se fosse uma bússolazinha, não é transporte, né? Não é o fim, é o meio. O Espiritismo não equaciona dificuldades consoante o engano de observação a que estás afeiçoado na terra. Para muitos, a misericórdia divina deveria ser uma escrava às ordens de todas as paixões. Então é interessante porque, como nós ainda estamos mesmo no início da nossa caminhada, na natural tentativa de que os nossos desejos e as nossas formas de viver e de ver a vida sejam atendidos, é quase como se a gente quisesse que a vida concordasse conosco em tudo isso, né?
deveria ser uma escrava às ordens de todas as nossas paixões. Então, muitas vezes é uma visão ainda pequena, né, da nossa parte, de achar que as coisas têm que ser como a gente gostaria, da forma como a gente imaginou, muitas vezes na forma como a gente sonhou, né, e vem a vida mostrar que, na verdade, é uma outra coisa, que, na verdade, muitos dos nossos desejos, se de fato atendidos, não seriam um bem, mas, assim, um mal muito grande para a nossa alma. Então, a gente vai compreendendo que por detrás desses desejos tem tanta coisa e que não necessariamente é um bem, né? Todavia, o melhor remédio para evitar determinadas baciloses é o bacilo vacina. E eu achei isso tão magnífico, porque a vacina não é senão isso, né? É uma pequena quantidade ali do bacilo para que a gente crie resistência, né? Ao ela ser colocada, né, ali na nossa veia, né? O nosso corpo possa reagir, o nosso corpo possa, momentaneamente infectado com uma pequena quantidade, ganhar imunidade. Isso é a vacina. Então, muitas vezes, o que a gente mais vai precisar é aquilo que a gente mais teme, né? É muitas vezes a doença, é muitas vezes a dificuldade, porque isso vai nos forjar, né? É aí que está a chave. E muitas vezes para a gente não, eu não quero sofrer, eu não quero adoecer, não quero ter dificuldades, quando na verdade é exatamente o oposto. É em passando por isso que você vai entendendo cada vez mais que você tem mecanismos interiores de superar isso e mais, que é uma beleza escondida em todas essas coisas, uma lição a ser aprendida em todas essas situações mais difíceis, assim. Para muitas necessidades, o socorro é ainda necessidade em forma de aguilhão, né? E é isso, que quando a gente, né, passa pelas nossas dores, a gente entenda que por algum motivo a vida entendeu que aquilo era o que a gente necessitava naquele momento. Tem uma frase de Paulo, na verdade de Jesus, quando ele tem ali o encontro, né, com Saulo, à época, que depois se tornou Paulo, mas ele fala, Saulo, Saulo, por que recalcitras contra o aguilhão, né? Por que que você fica, mesmo ali com o aguilhão, né, que é aquela espora mesmo espetada ali na carne, ou seja, que tá doendo, por que que você continua mexendo e aí vai doer ainda mais? Por que que você não aceita o aguilhão, né? E o aguilhão é a nossa dificuldade. O aguilhão todos nós temos também na nossa vida, né? Então, muitas vezes o socorro do céu vai ser trazido para nós em forma de aguilhão, de uma dor, né? Muitas vezes profunda mesmo, mas com uma cura futura da nossa alma, né? Deus nos ajuda, não como desejamos, mas consoante nossas reais necessidades. Então, que belo seria, né, se a gente tivesse essa visão mais alta mesmo, de entender que tudo, absolutamente tudo que a gente passa tem um porquê, né? E foi a forma e o mecanismo necessário para que a gente crescesse. É tão bonito, muitas vezes, a gente ter essa capacidade de olhar mais profundo para a vida, né? Parar para pensar um pouco nas nossas dores ali do passado, que muitas vezes a gente nem acreditou que vivenciou aquilo e que de algum modo superou, mas entender mais do que isso, eu realmente precisava daquilo. A minha alma precisava experimentar tudo isso, era necessário. E é muito bonito quando a gente faz isso, porque é uma humildade muito grande de reconhecer que a vida é mais sábia que nós, né? Que a vida encontra caminhos, muitas vezes aos nossos olhos difíceis, mas que se a gente souber passar, no final das contas vai ser um ganho tão grande para nossa alma, vai ser um avanço tão magnífico. E que, quem dera, pudéssemos ter ali, né, no olho do furacão, esses olhos de ver, né? Aonde isso efetivamente vai nos levar, qual a real intenção da vida em nos trazer aquilo que para a gente julga como difícil, né? Como indesejado. Para certas feridas, o cautério com ferro em brasa é o melhor remédio curador. Então tem ali a cauterização, né? Que é essa queimadura na pele mesmo, mas que é uma forma de cicatrizar também, né? Então, muitas vezes a gente precisa mesmo que a nossa carne, né?
que a nossa alma seja de algum modo queimada pelas forjas da vida, para que então possa de fato cicatrizar, né? Por que então fazer do nosso Senhor ou da fé os nossos servos, transformando a justiça da lei que nos conduz ao resgate em preferência para conosco de maneira negativa e danosa? Então, por que se excusar do sofrimento? Por que acreditar que nada possa nos acontecer, né? Por que que a gente ainda é capaz de olhar a vida sob essa ótica, de que Deus deve fazer aquilo que eu desejo, de que eu compreendo a minha vida melhor do que qualquer pessoa, então, portanto, meu ponto de vista é o melhor, a forma como eu acredito que as coisas devam ser também é o melhor. Então, a gente vai entendendo esse nosso nível de presunção, muitas vezes essa nossa vaidade mesmo que ainda temos, né? Devem receber mais os que mais pedem ou aqueles que mais trabalham, né? Abandona, portanto, objurgatórias e reclamações injustas e serve. Então, né, muitas vezes, já faço um trabalho voluntário, já dedico um tempo a uma causa nobre, de algum modo ainda busco uma recompensa, né? De algum modo ainda faço algo por isso, por algum tipo de reconhecimento, troca, né? Então, não, serve mais, né? Qual é é o caminho? Serve mais, né? Abandona as suas justificativas, as suas reclamações, as suas censuras, as suas repreensões e serve. Compromisso espiritista, ligação com deveres maiores. Os amigos espirituais não te atenderão às comezinhas apelações, solucionando os problemas que deves resolver. No entanto, dar-te-ão em colóquios sem palavras e estímulos sem nome. A harmonia, que é o caminho da paz legítima e da felicidade real, longe de toda dor, agonia e morte, no formoso labor que se manifesta na luta de cada dia. Então, olha que bendito isso, né? Que a gente não busque os nossos amigos espirituais para que as nossas preferências e os nossos desejos e as nossas súplicas sejam atendidas conforme a nossa vontade. Que não seja esse o caminho, né? Nos- Na tentativa de que eles solucionem, diz ali, Joana, né? Problemas que nós devemos resolver, né? Ou seja, aquilo que está na esfera da minha responsabilidade, que eu não peça aos outros, né, que façam por mim. É meu compromisso, meu dever. Mas aí prossegue, né? No entanto, dar-te-ão em colóquios sem palavras e estímulos sem nome a harmonia, que é o caminho da paz legítima e da felicidade real. E é belíssimo isso, né? Porque os sinais do alto, as intuições que nos chegam, esses refrigérios, né, que são esses momentos em que a gente sente a nossa alma renovada por algo superior. Eles não chegam mesmo na algazarra, eles não chegam mesmo quando a nossa mente está tumultuada, e muitas vezes eles não nos chegam em forma de palavras diretas, mas é aquele silêncio que conforta. E é isso, né? Essas experiências mais transcendentais que a gente vai começando a ter, a gente vai percebendo, na verdade, é um silêncio que acolhe, é um silêncio em que absolutamente nada é dito, e mesmo sem nada ser dito, há uma completude tão grande, um entendimento tão profundo, né? Como se um raio mesmo nos chegasse momentaneamente e tudo se clareasse, né? Talvez não haja solução completa do problema, que muitas vezes não está no nosso controle, mas aí, de repente, a gente se acalma, de repente, a gente se serena, de repente, a esperança volta a morar, mesmo quando a paz não reina, né? Nem fora de nós e nem muitas vezes ali ao nosso redor. E encontra essa paz legítima e essa felicidade real, longe de toda dor, agonia e morte, no formoso labor que se manifesta na luta de cada dia. Então a gente não vai encontrar essa paz que a gente tanto almeja, fugindo dos problemas, se isolando, né, querendo a solução de tudo. Não. A gente vai encontrar a paz legítima e a felicidade real servindo e lutando.
e entendendo que as lutas pelas quais a gente passa são oportunidades que a vida nos presenteou para que a gente pudesse evoluir. Isso é tão forte, mas é tão bonito que cada vez mais a gente possa entender em profundidade isso. Eu sei que falar é uma coisa, viver é outra, mas ao experimentar isso mesmo, né, ainda que em pequenas doses, a gente vai percebendo que é bem por aí mesmo, né? Claro, compreendendo o nosso tamanho, mas a gente vai percebendo que é bem por aí mesmo. Não é fugindo das lutas, não é se esquivando dos deveres, não é abandonando os serviços, né? Não, é atravessando, é na luta mesmo que de repente, mesmo diante da luta, há uma paz, há uma felicidade real, mesmo diante do tumulto, mesmo quando os tempos são de guerra, né, dentro e fora de nós, e que a gente possa encontrar isso, porque em algum lugar reside isso dentro de nós, e a gente pode se acolher, né, e saber que a gente está sendo guiado, que as coisas acontecem por uma razão, por um propósito, e que por isso mesmo nosso papel seria atravessar, né, confiar na vida, essa confiança bonita no processo e atravessar, né, o vendaval, a tempestade, eu vou atravessar, mesmo que sejam passos menores, mesmo que eventualmente eu vá retroceder um pouquinho, eu vou atravessar, né? Então é na luta mesmo. Muito obrigada pela escuta de vocês. Espero que tenha sido um alento, espero que tenha feito sentido, que essa semana a gente possa refletir sobre tudo isso. Muito obrigada, gente. Um beijo no coração de cada um. Então.